Oi, gente. Vamos dar início à nossa última aula sobre conjuntos. Aleluia, amém, né? Graças a Deus. Então, na aula passada a gente falou sobre intervalos reais, né? Intervalo aberto, semiaberto, finito, infinito, intervalo fechado. Como a gente ainda está dentro do tópico conjuntos, vamos relembrar as 4 operações que nós temos dentro de conjuntos: união, interseção, diferença e complementar. As mesmas operações que valem para lá, valem para cá também, porque a gente ainda está dentro de conjuntos. Então vamos lá. Dados os intervalos A, aberto em -2 em 5 fechado, B, fechado em 1 fechado em 7, determine a união B e a interseção B. Repara que eu já fiz as retas para adiantar. Então, primeiramente, vou chamar a primeira reta de a segunda reta de B. Vou colocar esses intervalos na reta, aberto em -2. Bolinha vazia, -2. 5 fechado. Se o 5 é fechado, eu pinto a bolinha do 5. Tá aqui. Então, o meu intervalo A é este aqui. Correto? Agora coloco o intervalo B. Gente, é de suma importância que quando eu for escrever o segundo intervalo, eu coloque os números dele, no caso são 1 e 7, de acordo com o que eu já fiz aqui no intervalo A, na primeira reta. Então, 1. 1 é depois de -2 na reta e antes de 5, correto? Vou dizer que o 1 esteja mais ou menos aqui, fechado, bolinha pintada. 1. O 7, mesma coisa. E ele é depois do 5, correto? Se o 5 está aqui, eu vou dizer que o 7 está aqui, fechado também. Foi. Aí o que eu faço? Marco esse intervalo aqui. Essa primeira reta eu vou chamar de união. A, união B. Vamos relembrar o conceito de união? Unir, juntar. Juntar quem? Juntar tudo. Então eu vou olhar. Entre a reta A e a reta B, onde se encontra o menor número? É aqui no -2, correto? Aí eu faço assim, ó. Passo um tracejado até a reta que eu quero. Tá aqui. Transfiro para cá. Na união e na interseção, copia e cola. -2. E qual é o maior dos números entre os dois intervalos? É o 7, correto? Então, eu vou passar um tracejado aqui. Bolinha, como eu falei, copia e cola, fechada, 7. O meu intervalo união é justamente esse aqui. Aí agora eu dou a resposta, ó. Aberto, colchete para fora, em -2, vírgula, em 7, fechado. Ou então eu digo que isso é x pertencente aos reais, tá o quê? -2 menor, somente menor, porque o -2 não está incluso neste intervalo, menor que x, menor ou igual, porque o 7 está incluído nesse fechado, a bolinha dele está pintada, a 7. Fechei. Tranquilo? Agora vamos fazer a interseção B. Vamos relembrar o que é interseção? Interseção é aquilo que há em comum entre os dois conjuntos, correto? Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar tracejado nos demais números dos intervalos para a gente conseguir comparar. Então, ó, vou passar o tracejado aqui e vou passar o tracejado aqui no 5 também. Aí repara comigo. Em qual parte, olhando para essas duas retas, esses dois intervalos, eu tenho frisadinho vermelho? Olha sempre a cada 2. Entre o -2 e 1, está acontecendo isso? De estar pintado aqui e estar pintado aqui? Não. Por quê? Porque essa parte do intervalo pertence somente ao A. Se pertence somente ao A, não pode ser interseção. Agora eu vou olhar do 1 até o 5. Está pintado no intervalo A e está pintado no intervalo B? Sim, ó, repara, vermelho aqui e vermelho aqui também. Se está pintado nas duas partes, isso quer dizer que isso aqui é a interseção entre A e B. Então, vou descer aqui para minha reta interseção. Ó, copia a bolinha, copia a bolinha. Agora, eu observo entre 5 e 7. Está pintado aqui e está pintado aqui? Não. Entre 5 e 7, esse intervalo pertence somente ao B.
Então não me interessa. Então vamos lá. O que a gente viu que tinha de comum entre o 1 e o 5? Então essa aqui é a interseção. Vou dar a resposta. Fechado em 1, em 5, fechado. Então isso vai ser x pertencente aos reais, tal que 1 menor ou igual, porque o 1 está incluído, a x menor ou igual a 5. Fechei. Tranquilo? Se não estiver tranquilo, posta as dúvidas lá na plataforma, por favor. Vamos ao exemplo 2. Sendo A fechado em 0, em 3 fechado, e B fechado em 1, em 5 aberto, determine A menos B e o complementar, lembra do complementar, de A em relação a R. O que significa esse R? Reais. Então, vou nomear as retas, primeiramente para fazer A menos B. Vou dizer que a primeira é a segunda é B, a terceira é A menos B. Vamos jogar isso no intervalo. Fechado em 0. Vou dizer que o 0 está mais ou menos aqui, bolinha pintada. 0. Até 3. Vou dizer que o 3 está mais ou menos aqui. Fechado, então bolinha pintada. Tá aqui. Vou marcar esse intervalo para vocês verem, para ficar bem visível. Vermelho. Esse é o intervalo. Coloco o B. 1. Aí aquela mesma história que eu falei do exemplo 1, gente. Se o B está no 1, eu tenho que fazer a reta B de acordo com o que eu coloquei aqui na reta A. O 1 é depois do 0, mas também ele é antes do 3, correto? Então, eu vou dizer que ele está mais ou menos aqui. Ele é fechado. Então, bolinha fechada no 1. E o 5 aberto. O 5 é depois do 3, correto? Vou dizer que está aqui. Bolinha aberta, sem pintar porque o intervalo é aberto. Então, esse aqui é o meu intervalo B. Aí, o que a questão quer de princípio? A menos B. Diferença. Lembra como é que a gente faz conjunto diferença? Eu quero tudo que pertence ao conjunto A e, ao mesmo tempo, não pertença ao conjunto B. Deixa eu só focar aqui novamente. Para eu continuar. Foi. Então, o que eu vou fazer? Novamente, vou passar a linha tracejada em cima de cada extremo que eu tenho dos dois conjuntos aqui, dos dois intervalos. 0, 1, 3 e 5. Então, vamos lá. Eu quero a parte da reta que pertence a A, ou seja, olhando para o intervalo, a parte que estiver pintada em A e que, ao mesmo tempo, não esteja pintada em B. Vamos novamente olhar a cada dois números. Entre o 0 e 1, está acontecendo isso? Está pintado em A e não está pintado em B? Sim, repara, ó, pintado no A e não pintado no B. Então, essa parte já me interessa, então eu já vou colocá-la para cá. Daqui a pouco a gente analisa, porque diferente da união e interseção, aqui a gente não vai copiar e colar a bolinha. Entre o 1 e o 3, está pintado no A e não está pintado no B? Não, repara o que? Está pintado nos dois. Se está pintado nos dois, isso aqui seria uma interseção. Então, não é o que eu quero. E entre o 3 e o 5, está pintado no A e não está pintado no B? Não, o contrário, né? Então, todo o resto do intervalo não me interessa. Agora, vamos analisar as bolinhas. Eu sei que aqui é 0 e que aqui é 1. Mas vamos lá. Se eu quero a diferença, eu quero que pertença a A e não pertença a B. O 0 está pertencendo ao A, porque essa bolinha está fechada. E, ao mesmo tempo, não está pertencendo a B, correto? Porque o intervalo B começa em 1. Então, se ele já está pertencendo a A e não está pertencendo a B, eu mantenho a bolinha dele pintada, ou seja, ele continua nesse conjunto. Agora, presta atenção no 1. Eu quero que pertença ao A e não pertença ao B. O 1 está aqui no intervalo A, certo? Porque o intervalo A vai de 0 até 3. Então, se eu for falar em números inteiros, é 0, 1, 2, 3, e aí uma infinidade de números racionais e irracionais entre eles. Agora, sei que o A está pertencendo ao A. O 1 está pertencendo ao A, então beleza. Agora, eu quero que o 1 não pertença ao B. E olha para cá. Ele está com a bolinha fechada no B, ou seja, ele está sim pertencendo ao B. E eu quero que ele não pertença ao B.
Se eu quero que ele não pertença ao B, o que eu vou fazer com essa bolinha? Eu vou abrir ela. Porque ao abrir ela, eu estou retirando esse elemento, né, no caso 1, desse conjunto. Aí aqui a gente encerrou. Eu vou para a resposta. Fechado em 0, em 1, aberto. Que é a mesma coisa aqui. X pertencente aos reais, tá o quê? 0 menor ou igual, porque o 0 está nesse intervalo a x, e menor que 1. Só menor porque o 1 não pode pertencer a esse conjunto, porque eu quero que não pertença a B. Gente, se tiver alguma dúvida, coloca lá na plataforma para mim, tá? E vamos agora ao complementar de A em relação a R. Então, a minha primeira reta vai ser do conjunto A. Se a segunda aqui, meu segundo conjunto é R, vai ser a reta real. Então, vamos lá. Conjunto A, 0, 3. Então, vou colocar aqui. Fechado em 0, né? E em 3, fechado também. Esse aqui é o meu intervalo A. O outro é intervalo real. Se é intervalo real, é o quê? A reta todinha. Então, eu pinto absolutamente tudo. E o que eu quero? Complementar de A em relação a R. Vamos relembrar o conceito de complementar. Conjunto complementar tem que ter a condição de existência. Como é que eu verifico? Eu preciso ver se o conjunto A está contido no conjunto R. De 0 até 3 está contido em R, correto? Porque R são todos os números. Então, condição de existência verificada. Condição de existência verificada, como é que eu vou montar isso aqui? Isso aqui, na verdade, o complementar de A em relação a R, nada mais é que o conjunto dos reais menos o conjunto A. Ou seja, eu quero que pertença aos reais e não pertença ao A. Vamos lá? Então, como é que vai ficar isso? Passo tracejado aqui. E passo tracejado aqui. Vamos analisar. Se eu quero que pertença a R e não pertença a A, olho para cá. Tem que estar pintado em R e não está pintado em A. Isso está acontecendo aqui? Sim. Entre o menos infinito até o zero. Então, eu vou dar uma pintadinha aqui. Entre o 0 e o 3, isso está acontecendo? Não, porque está pintado no A e está pintado nos reais, ou seja, seria a interseção entre esses dois conjuntos. E depois, eu quero que esteja pintado em R e que não esteja pintado em A. De 3 para o mais infinito, isso está acontecendo? Sim, ó. Aqui está tudo marcadinho e aqui não. Então, eu também quero essa parte aqui, né? Agora, vamos analisar as bolinhas. Eu já sei que aqui é 0 e eu já sei que aqui é 3. Tem que pertencer aos reais e não pertencer ao A. Tudo aqui pertence aos reais, ou seja, tudo que for de A também pertence a R. Então, vamos analisar a bolinha. O 0 pertence ao A porque a bolinha está fechada. E eu quero que ele não pertença ao A. Então, o que eu vou fazer? Abrir essa bolinha na marra. Mesma coisa com 3. Ele pertence ao A e eu quero que não pertença ao A. Então, eu abro essa bolinha na marra. Vamos dar a resposta, porque aqui acabou. Repara que é tudo que eu quero que esteja antes do zero. Se está antes do zero, vem do menos infinito até o zero aberto. Aí aqui eu vou deixar um espacinho, porque repara, eu tenho 2 intervalos em apenas uma reta. Vai entrar um símbolo aqui no meio, mas primeiro eu vou escrever isso aqui. Repara que eu quero do 3 em diante, excluindo o 3. Então, é aberto no 3 para mais infinito, aberto. Lembrando que no infinito sempre é aberto. Se eu quero isso, ou lembra desse conectivo falado em sala de aula? Ele me repete a união. Então, quando a gente tiver 2 intervalos numa única reta, é um ou outro. Como é que vai ficar lá em forma? X pertencente aos reais, tá o quê?
x menor que zero, ou, mais uma vez fazendo analogia entre o símbolo de união e o seu conectivo, x maior que 3. E aqui eu encerro, gente. Qualquer dúvida, me chama na plataforma.